Bom, todos vocês, estudantes de gnose, que compareceram aqui nessa noite, o meu boa noite. Estamos aqui na GSAL, Associação Gnóstica Samael Alveola, para compartilharmos hoje, nesta noite, de uma palestra sobre o seriado de cosmognose. Hoje vamos falar da holística. Então, para a gente entender a cosmognose, nós temos que abastecer de algumas ferramentas de leitura. Então nós vamos fazer a nossa leitura do cosmo pela perspectiva holística. Isso significa que a gente vai pegar o todo do conhecimento sobre o cosmo. Não só a parte intelectual, material, que é dado pelas ciências, né, mas também do ponto de vista das escrituras sagradas. A gente vai encontrar sobre cosmognose na nossa Bíblia, nossas escrituras, né? Também vamos encontrar nas escrituras astecas, também vamos encontrar no Bhagavad Gita, ou se formos fazer um estudo comparado de religiões, a gente vai ver que cada uma, né, vai estar tentando explicar a formação do cosmo à sua maneira, né? Então nós vamos fazer essa leitura segundo a perspectiva holística. Para isto, vamos analisar essa palavra, a palavra holística, e vamos colocar, ela vem do grego de holos. Então, holos em grego significa todo. Todo, totalidade, integralidade e assim por diante, verdade, né? Então esse é o significado. E aí a gente vai ver, pelos nossos estudos, no meio místico, né, até no meio científico, muita coisa sobre holística, dizendo, holística é isso, holística é aquilo. O que é holística, né, ao bem da verdade? Será que ela é uma ciência? Será que a holística é uma filosofia? Será que a holística é uma religião, né? Eu já encontrei até no meio gnóstico dizendo, se o camarada for de holística, ele tem que ser expulso, né? E qual a verdade de tudo isso? Então a gente vai definir o que é holística aqui agora. A palavra holística, a holística em si, a melhor definição que encontrei para ela até hoje é: holística não é nada. Então o que é holística? Holística não é nada. É exatamente o que ela é. Então, não é nada mesmo. Holística é apenas uma maneira de você fazer a leitura do conhecimento. Então, para você dar um sentido na holística, você tem que colocar uma outra coisa junto com ela, porque sozinha ela não é nada mesmo. Se a gente colocar assim, visão holística, tem uma palavra junto com ela. Então, por visão holística, nós vamos entender o quê? Que é uma maneira de ver o todo, né? Ou seja, a visão holística seria a visão do todo. Nessa visão holística, que é a visão do todo, a gente pode chamar também de visão na física. Como se chama visão? Ótica, não é isso? E holos, então a gente pode chamar de holosótica. Então, holosótica quer dizer visão do todo. Muito bem. A gente pode associar também a palavra holística à palavra paradigma. Então, pelo paradigma holístico, a gente aborda o conhecimento num todo, né? A gente pode associar a palavra holística à perspectiva. Então, esse conhecimento está sendo abordado na perspectiva holística. Por que isso? Porque nós temos isso daqui, paradigmas, para poder entender aí nossa leitura do cosmos, né? Então temos aqui os paradigmas. O que é paradigma? Se a gente olhar no nosso dicionário, a gente vai ver que paradigma tem um sentido, né? Vários sentidos, várias palavras, né? Sinônimos vão dizer a mesma coisa. A gente pode achar que paradigma é um modelo, né? Pode colocar lá, é uma moda, é um modelo. A gente pode usar que paradigma é uma ideia, é uma concepção. A gente pode usar que paradigma é um referencial. Então vamos por aqui. Referencial ou uma concepção. Então
Então, se eu falo, ó, o paradigma holístico significa que o meu referencial de interpretação, de abordagem do conhecimento, no caso aí do conhecimento do cosmo, que é a cosmognose, a gente está pegando no todo, não a parte. Então, essa palavra, né, a holística, nós temos dois tipos de paradigmas. Vamos lá, paradigmas, nós temos dois. Nós temos o paradigma holístico, que a gente está colocando aqui, que foi o que surgiu mais recente na história do conhecimento, e o paradigma que analisa a coisa segmentada na parte. Como se chama esse paradigma? É o mecanicista, tá? Então, mecanicista. Mecanicista e o paradigma holístico. Então, para a gente entender, se eu quero tratar um conhecimento de maneira segmentada, fracionária, dividido, né, isolado, eu utilizo o paradigma mecanicista. Se eu quero tratar pelo todo, eu utilizo o paradigma holístico. Vamos ver com o próprio conhecimento, né? O conhecimento, ele vem de uma mesma fonte. A gente só tem uma substância no cosmos. Essa substância, uma hora está na forma de matéria, outra hora na forma de energia, ou na forma de luz. Quando esse conhecimento é focalizado na parte material, se diz que é o conhecimento material da matéria. Quando está na luz, né, se diz que é espiritual. Mas ambos, né, não fazem parte da mesma fonte de conhecimento. Então, o primeiro a segmentar o conhecimento foram os gregos, né? Os gregos disseram que tinha dois tipos de conhecimento. Um de natureza superior, que ele chamou de gnose, e um de natureza inferior, que ele chamou de epistemologia, de episteme, né? Chamou de episteme, que a gente, epistemologia é estudo do conhecimento material. Mas na realidade o conhecimento é um só, que tem lá no símbolo da maçonaria, o G de gnose, né? O grande arquiteto do universo, que é Deus, God, né? Ele vai gerar, através dessa manifestação do cosmos, que a gente vai ver quando a gnose, todas essas fontes, esses ramos de conhecimentos que a gente vai estar analisando. E aí, no passar da história, né, os conhecimentos foram se dividindo e foram separando. E se tornaram até oponentes, né, de tal forma que atravessamos toda uma grande era aí, a Idade Média, a idade aí da noite, né, da escuridão, que queimaram-se a Biblioteca de Alexandria, um monte de coisa, em que o conhecimento intelectual não se reconciliava de modo nenhum com o conhecimento espiritual. Graças agora à física quântica, né, é que vem se interconectar o conhecimento espiritual com o conhecimento intelectual, onde tem o físico Friedrich Capra, né, que vai dizer, ó, pela física quântica a gente prova que tudo, tanto a matéria como a energia, como a luz, é fonte de uma só coisa, que é a substância protoplasmática, que a gente vai estar analisando aqui no cosmos. Muito bem, então a holística vai ser a ferramenta, vamos estar usando, né, a perspectiva holística. E isto começa, nem sempre teve, né, esta palavra, ela começa com um general sul-africano, né, chamado Jan Smuts. Esse cara é que criou essa palavra. Então, Jan Smuts. Então ele vai criar essa palavra lá no ano de 1926, quando ele escreve um livro, né, chamado Odyssey, publicou lá na Inglaterra. E ele dizia o seguinte: a natureza, o universo, ele disse o que o mestre Samuel vai dizer em palavras místicas. Nós temos um Koan que diz a unidade se reduz a todo, né? E o todo se reduz à unidade. Ele vai dizer o universo tem a capacidade de sintetizar em unidades. Então essa é a linguagem que ele usou. E a partir daí criou-se o paradigma holístico, que percebeu que o paradigma mecanicista trouxe para nós uma separatividade do cosmos. A pessoa formada pelo paradigma mecanicista, ela é mecânica, ela é racional, ela age pelo intelecto, ela perdeu o contato com a natureza, perdeu o contato com o todo. O todo é Deus. Então ela se sente fragmentada, aparecem as doenças, a depressão, que é a desconexão com Deus, um monte de coisa. Então o homem não sente que pertence ao todo. Então ele não pertencendo ao todo, ele não se sente parte de um rio, não se sente parte
do ar, não sente parte dos seres vivos, e ele foi depredando, foi deteriorando, a ponto de colocar a vida, né, a teia da vida sob ameaça de extinção. E pelo paradigma holístico não, eu sou parte do todo, eu sou parte do solo, como São Francisco, que é o patrono da ecologia, né? Eu sou parte do ar, São Francisco chamava de irmão sol, irmão terra, irmão tudo, né? Porque se vê parte daquilo mesmo. Ora, se eu sou parte do solo, eu não vou danificar o solo, porque eu danificando o solo, eu estou danificando a mim mesmo. Então é isso que acontece com o paradigma holístico. A pessoa sabe que ela vive no mundo ao mesmo tempo, instantaneamente, de modo interdependentemente. É isso que define o holístico. Essa relação de interdependência que todos nós temos na famosa e grande teia da vida. Muito obrigado a todos.